Nós temos vindo a falar sobre missões. Acho que todos estão pensando assim, 3 domingos sobre missões, mas a vida da igreja é fazer missões, meus queridos. Queria pensar de modo prático, o que eu posso fazer por missões? Nós vamos passear por textos bíblicos, e estão todos colocados aí no vosso ecrã. Primeira coisa é você consciencializar-se da necessidade. Paulo escreveu aos Romanos que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E depois ele fez aquela pergunta que nós também fizemos no primeiro culto: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Esse é um grande desafio para nós. As pessoas precisam ouvir falar de Jesus. Nós cremos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e algumas pessoas ainda não deram com Ele. E se você conhece o caminho, você vai deixar os outros perdidos sem direção. Nossa responsabilidade é realmente que as pessoas tenham acesso a esta mensagem. Elas não vão poder clamar àquele de quem nada ouviram, e não vão poder ouvir se não houver alguém que comunique, que pregue, e as pessoas não poderão pregar, principalmente aqueles que estão tão longe do ponto de vista geográfico, cultural, da mensagem. Então é preciso enviar. Paulo sintetiza o grande desafio da necessidade de missões. Missões é pregar, é enviar aqueles que possam pregar. Em termos práticos, o que você e eu, nós podemos fazer? Primeira coisa que nós podemos fazer é orar. É orar. Jesus falou que nós devemos orar por missões. Certa feita, Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Alguém disse que ovelha só anda para frente e não sabe dar marcha atrás. Ela precisa de uma direção. E se elas não tiverem essa direção, elas poderão ir sempre para frente e cair numa ravina e vir a perecer. Jesus viu que as pessoas, as multidões, estavam aflitas e estavam exaustas, exauridas, cansadas, talvez sem alimento e sem a direção que tanto era necessário. Então ele voltou os olhos para os seus discípulos e disse que a seara é grande, mas os trabalhadores são muito poucos. Há um grande campo para ser colhido, há poucos ceifeiros. O que nós devemos fazer? O primeiro desafio que Jesus Cristo faz aos seus discípulos é: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A primeira coisa que você e eu podemos fazer diante da necessidade é orar para que essa necessidade seja suprida. Se precisamos de trabalhadores, devemos rogar ao Senhor da seara que mande os trabalhadores para a sua seara. Só que tem uma coisa: quem ora também tem que estar disponível para ser resposta à sua oração. Ou seja, tem que estar disponível para ir. A segunda forma de você estar apoiando, fazendo algo por missões, é dispor-se você mesmo a ser resposta da oração. Foi o que fez Isaías quando ele ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu sei que nem todos são chamados para ir aos campos missionários, nem todos. Às vezes você está pensando que você deve ser enviado para o Sudeste Asiático, para as tribos indígenas da América, ou para as tribos no centro da África. Talvez não. Talvez Deus fale assim: olha, vai até o outro lado da rua e anuncia o Evangelho. Um colega da carteira da faculdade, ali ao lado. Então, o dispor-se a ir, às vezes não é ir a centenas de milhares de quilômetros, às vezes é do outro lado da rua, mas é ter a disposição de dizer: eu vou, Senhor, eu vou. Às vezes isso implica em abdicar de estar onde você está, na sua zona de conforto. Nos melhores momentos da minha vida profissional, eu sentia a clara necessidade de deixar para ir para outro lugar. A primeira vez foi em 1987, eu tinha conseguido um excelente horário no meu trabalho como professor e tudo, estava num bom colégio e tal, e aí surgiu a oportunidade, tive que dizer que ia embora. Aí da segunda vez também tinha passado no concurso,
E já estava estável, saiu o nosso visto e foi para vir para cá. E o nosso pastor disse assim: olha, vocês já têm o visto, então já podem embarcar. E eu tive que pedir demissão. É dispor-se a ir. Às vezes dispor-se a ir significa abdicar daquilo que você tem, da segurança que você tem, para estar totalmente disponível. Mas Deus chama a qualquer tempo, não chama só jovens, às vezes chama quando você já é um profissional, está bem sucedido, um empresário, etc. E Deus fala assim: olha, não, agora vai encerrar isto e vai começar um novo capítulo. Quem há de ir por nós? A quem enviarei? Se você roga ao Senhor da Seara, tem que estar disponível para ser resposta à sua própria oração. Agora, se alguém é chamado, alguém tem que enviar esta pessoa, comissionar. Atos capítulo 13, versos 2 e 3, era a igreja de Antioquia, a primeira igreja gentílica, a primeira igreja onde os cristãos foram chamados de cristãos. Essa igreja era maravilhosa, tinha uma equipe pastoral fantástica, entre eles estava lá Paulo, Barnabé e muitos outros, não é? Homens versados, profetas. A igreja estava fervilhando, estava bombando, como a gente diz, não é? Estava fazendo coisas maravilhosas, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Sabe o que eu vejo aqui? Se você observar, Saulo e Barnabé era do melhor que a igreja tinha. Do melhor que a igreja tinha. A igreja deve ter pensado: nós vamos abdicar deste Barnabé, que é uma figura maravilhosa, um encorajador, um investidor, um homem de Deus. Nós vamos abdicar deste grande teólogo que é o apóstolo Paulo. Mas eles entenderam que aquelas pessoas sim estavam separadas para a obra. Foi o início da primeira viagem missionária. Quando nós queremos enviar, temos que estar disponíveis, e até me dói no coração, se Deus chamar alguns de vós, eu vou ficar mesmo sentido como pastor, de abdicar de alguns de vós, porque nós temos preciosidades aqui na igreja, meus queridos, temos preciosidades. Abdicar de pessoas que são tão úteis para a comunidade local também custa. E é preciso enviar, é preciso impor sobre eles as mãos e despedirmos-nos deles para que eles possam ir e anunciar o Evangelho. A quarta coisa que nós fazemos por missões, e ela tem vários desdobramentos, é sustentar. Não adianta só enviar, é preciso sustentar também. E sabe, nesse capítulo eu vejo que nós rapidamente nos entusiasmamos pelas coisas, temos boas iniciativas, mas nenhuma acabativa e nenhuma continuidade. É isto que acontece. Nós temos visto várias vezes isto. Eu conheci uma jovem que pertencia a uma grande igreja em São Paulo, 1000 e tal membros, e ela foi para missões e etc. Aquela igreja, depois de alguns meses, começou a falhar no sustento. E a pessoa ficou em situação mesmo difícil. O que eu vejo é que às vezes falta é compromisso, é preciso sustentar. A primeira coisa que nós devemos fazer é sustentar em oração. Se nós enviamos, nós temos que ser responsáveis para colocar aqueles missionários todos os dias na presença de Deus em oração. Paulo escreveu aos Colossenses: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. E ele pediu por eles: suplicai ao mesmo tempo também por nós, Paulo e a sua equipa, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Paulo estava preso quando escreveu, ele disse que estava algemado, mas ele queria que as pessoas orassem para que Deus abrisse portas de oportunidade de testemunhar. Nós devemos orar e sustentar os missionários, primeiramente em oração. Em segundo lugar, suporte financeiro. Como eu disse, é muito fácil a gente dizer: Deus os abençoe, não é? Estou orando por si, irmão, mas não mexam no meu bolso. Não se pode fazer missões sem nós estarmos com a disposição de investir, como aquela igreja de Filipos fez com Paulo. E Paulo, quando escreveu a carta aos Filipenses, ele disse que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Veja bem, naquela época os missionários eram missionários de fé, eles iam com a cara e a coragem, mas Filipos teve sensibilidade suficiente para dizer: o missionário, o apóstolo Paulo, que nos pregou o Evangelho,
também precisa pregar em outros lugares, mas ele precisa de suporte financeiro. Vamos apoiar. E enviou uma e outra vez, e enviou inclusive Epafrodito com uma oferta para visitar o apóstolo Paulo na prisão. E é por isso que ele escreveu a carta aos Filipenses. Então, os missionários precisam de suporte financeiro. As pessoas dizem, mas ele vai viver pela fé. Você vive pela fé, não é? Porque todo justo vive pela fé. Agora, só o missionário vive de brisa, não é? Ele não come, não almoça, não tem médico dentista para consulta, não tem que pagar contas ou a renda da casa. Tem que pôr combustível no carro, o carro dele não anda, você ora e o carro anda. Normalmente você ora, Deus abençoe e você põe lá o combustível. Meus queridos, por que só missionários têm que passar por aperto e necessidade? Eles deviam ter as suas necessidades supridas, porque só o desafio de ser testemunha de Jesus em lugares que às vezes é difícil a penetração do Evangelho, já é um grande desafio. Por que não poupá-lo da preocupação com coisas que são do dia a dia, dando o suporte financeiro? É por isso que esta igreja tem um orçamento para missões, é por isso que ela tem comparticipado com sustento de missionários. Por exemplo, em África, o casal de missionários já há 12 anos, a igreja tem mensalmente enviado as ofertas. Para o Pepe da Beira, anualmente vai uma verba substancial para apoio aos professores. Aqui em Portugal, aqueles missionários que são de igrejas que ainda não têm condições de suportá-los sozinho, têm o aporte da Primeira Igreja Batista do Porto. Então a sua oferta é importante para que nós possamos honrar estes compromissos. Missionários não têm necessidades só materiais, eles têm necessidades emocionais. Veja a situação do apóstolo Paulo, que ele estava na Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Paulo estava um turbilhão de emoções e grande pressão, porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Tito era um membro da equipa que foi levar conforto, boas notícias ao apóstolo Paulo. Sabe que uma coisa que é fantástico é você poder apoiar missões, levando coisas boas para os missionários. Quando eu estava em Espanha, todos os dias antes do almoço ou logo depois, nossa equipe ficava pensando, quem que vai descer lá embaixo, lá no saguão, que tinha a caixinha do correio, porque era a única forma de nós recebermos coisas, era pelo correio. Então quando a gente descia, havia uma carta de algum familiar, de algum irmão da igreja, era uma bênção. Aí quando o missionário voltava para o nosso quarto andar, ele dizia assim, então, alguém escreveu, e ele vinha de mãos a abanar, é uma tristeza tão grande, ficávamos tão embaixo. Por quê? Porque os missionários precisam de apoio, de encorajamento. E às vezes havia pessoas que eram tão amáveis que mandavam postais, com palavras de encorajamento, mandavam cartas, às vezes verdadeiros testamentos, e era maravilhoso. Hoje é tão fácil, basta mandar uma mensagem por WhatsApp, uma foto, uma palavra. É tão reconfortante nós recebermos boas notícias de que aquelas pessoas por quem nós estávamos orando também foram curadas, se converteram. Nós somos ávidos em pedir coisas, mas devemos dar apoio emocional aos missionários. Eles estão em choque cultural, estão com saudades de casa, estão às vezes em crise e eles precisam de apoio e suporte emocional. E nós devemos fazer isso. Tito foi ao encontro. Você pode visitar missionários? Sim, desde que for apropriado. Às vezes não é. Então não faça surpresas que poderão ser problema. Consulte sempre a agência missionária, ou o pastor ou a igreja que supervisiona o missionário. Nem sempre é bom receber pessoas no campo. Tudo tem que ser feito com muito cuidado, com muito planeamento, mas de certeza será sempre um encorajamento a quem está no campo. Outra coisa que implica em sustentar são os cuidados de saúde. Missionários também adoecem. Missionários também podem contrair coronavírus. Missionários também morrem a serviço. Lembre-se que Paulo tinha na sua equipa 2 jovens, provavelmente jovens, Lucas, que ele chama de médico amado, é o autor do nosso evangelho, o autor do livro de Atos, ele era médico, e também tinha Demas. Agora, o que acontece com esses 2 rapazes? Um deles abandonou o apóstolo Paulo. Demas, lá em 2 Timóteo 4:11, tendo amado o presente século, me abandonou. José imaginou com o coração de Paulo como ficou destroçado quando alguém da sua equipa quis mais saber do mundo do que das coisas de Deus. Como é que ele ficou emocionalmente? Há uma boa notícia, somente Lucas está comigo. Lucas, que era médico, Paulo já velhinho na prisão, não sei se ele tinha algum problema de saúde, mas Lucas estava ali para confortá-lo, para dar medicações, para orientá-lo como
que ela devia fazer na sua dieta. Não é maravilhoso que alguém se preocupe em estar ao lado do missionário para fornecer-lhe condições para que ele tenha saúde? Sabe que quando nós enviamos missionários, devemos preocupar se eles vão ter seguro-saúde, se eles vão ter direito à assistência médica, se acontecer alguma emergência, como vamos resgatá-lo do campo e levá-lo para um centro hospitalar onde ele possa ser atendido? Nós devemos nos preocupar, e Paulo tinha assistência de Lucas e era um conforto. Veja bem, Paulo está preso, prestes a ser executado, está numa prisão. Ele diz até que quando vieres, traze a capa que deixei em Troade. Ele está pensando no inverno, ele vai passar frio, bem como os livros. Eu preciso me entreter, então preciso dos livros também. Apressa-te a vir antes do inverno, Timóteo, eu preciso de você aqui. Traz logo lá o agasalho, porque vai fazer frio aqui na prisão. Cuidados, missionários precisam de cuidados, de serem acarinhados. Sabe que nós esquecemos que missionários têm emoções como nós esquecemos que eles são tão humanos como nós pensamos que eles são super-homens espirituais. Não são. Eles dependem tanto da graça de Deus como todos nós dependemos. Por isso, o que você pode fazer por missões? Você pode fazer muito, a igreja pode fazer muito. Nós não podemos fazer sozinhos. Voluntarismo às vezes é bonito, mas nós, se quisermos ir longe, nós devemos ir acompanhados com a bênção da igreja. Portanto, eu quero lembrar que todos nós, conhecendo necessidade, devemos estar sensíveis. Primeiro, orar, dispor-me a ir, e se não for eu, estar disponível para enviar, que implica em dar sustentabilidade, em oração, suporte financeiro, apoio emocional, cuidados de saúde. Ou seja, não devemos abandonar o missionário, não devemos abandonar missões. Nós não vamos nos distrair. Eles não foram para um campo de férias, eles foram para um campo de batalha, e nós entramos com eles no campo de batalha espiritual em oração. É por isso que nós temos esses 3 domingos voltados para missões, mas missões é o ano inteiro, porque os missionários não comem só em outubro ou em junho, como comumente celebramos missões, é todo o ano. Então, meus queridos, como é que você vai fazer com a sua vida? Como é que você vai fazer missões? Primeiro, sendo testemunha de Jesus, como diz aqui, sendo sal da terra onde você está. Mas nós podemos ampliar isso quando estamos envolvidos com a igreja, disponíveis para orar, dispormos-nos a ir, e se não formos nós, enviarmos com o compromisso de sustentar em oração, em suporte financeiro, em apoio emocional, em cuidados de saúde, e jamais abandonando os missionários, sabendo que eles estão a fazer por nós e em nosso nome, como levar o evangelho aonde ele ainda não chegou. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas novas. O evangelho precisa ser anunciado. Você é chamado a comparticipar ativamente desse esforço. Que Deus nos ajude a darmos passos práticos em compromissos pessoais com missões e com missionários, com rosto, com cara, como é o que nós temos feito aqui na igreja. Que Deus nos ajude. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser a expressão do teu amor. Somos teus filhos, queremos ser as tuas mãos. Eu quero ser unido e me parecer com meu Redentor.
escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser